A maioria das pessoas pensam que conhecem o lado sombrio, mas não realmente conhecem. Quando você pergunta a essas pessoas o que é o lado sombrio, a maioria delas responde o Sith, talvez Palpatine, ou talvez até mesmo o Lord Vader. Os Sith tentam dominar a força, eles a escravizam para executar os seus desejos pessoais. Mas, por mais terrível que os Sith sejam, a força nunca os abandonou. Na realidade, o lado sombrio, ele parece ter até mesmo um carinho especial pelos Sith. Em múltiplas ocasiões, os Sith foram até mesmo os agentes favoritos da força para executar os seus desejos. Mas existiu uma raça, uma espécie que era tão cruel e tão desrespeituosa que a própria força disse: chega, a força deu um basta. A força não apenas puniu esse povo, essa espécie, ela os apagou da própria existência. Hoje, gente, a gente vai descer aqui nos arquivos mais profundos da Biblioteca dos Arquivos Jedi para falar sobre os Hakata. Muito antes da Estrela da Morte, muito antes até mesmo dos Jedi, os Hakata governavam tudo. Eles eram seres reptilianos de um planeta chamado Lihon. No início, eles eram ajudantes dos Celestiais, os seres mais poderosos que existiam na galáxia. Os Hakata, com o passar do tempo, eles aprenderam a fundir a tecnologia junto com a força. Eles criaram máquinas que desafiavam a própria lógica e a física. A mais famosa dentre essas armas foi a Forja Estelar, a Star Forge. Imagina uma estação espacial flutuando na galáxia que é de uma certa forma viva. Ela se alimentava, gente, da energia de estrelas e do puro ódio de quem controlava essa arma. Ela podia fabricar naves, armas, droids, tudo que os Hakata precisavam de uma forma praticamente infinita. Devido a isso, os Hakata ficaram conhecidos como os construtores. Eles eram a espécie mais avançada da história, mas o poder subiu a cabeça. Quanto maior o ego, maior a queda. Os Hakata não queriam apenas governar a galáxia. Eles eram, acima de tudo, consumidores. Eles queriam consumir tudo. Eles fundaram no passado o que a gente chama hoje de um Império Infinito. Eles dominavam, gente, mais de 500 mundos na galáxia e tinham bilhões de escravos. Mas aqui, gente, tá a diferença entre eles e os Sith. Os Sith enxergam a força como uma divindade, uma energia mística, cósmica, que governa tudo e todos. Agora os Hakata, eles enxergavam a força como um combustível. Eles criaram o primeiro sabre de luz, que é o que a gente chama de o sabre de força. Você ligava ele apenas focando seu ódio no cristal que tinha dentro. As naves deles não usavam combustíveis fósseis ou energia solar comum ou qualquer outro tipo de combustível. Na realidade, as suas naves eram naves prisões, onde milhares de escravos eram mantidos, torturados até a morte, e eles usavam o seu ódio para fornecer o lado sombrio como um combustível para os seus equipamentos. Eles transformavam seres vivos, gente, em baterias descartáveis. A maldade terrível, essa corrupção no caráter, na moralidade que existia dentro dos Hakata, ela não se estendia somente às suas tecnologias, mas também ao seu dia a dia, à sua forma de viver. Eles, por natureza, também eram canibais. Eles comiam a carne dos seus inimigos derrotados para celebrar a vitória e, claro, consumir a sua energia, a sua força vital. Eles comiam até mesmo seus próprios subordinados, caso eles falhassem em suas missões. Mas o pior de tudo eram os seus cães da força, os Force Hounds, farejadores da força. Nos seus planetas escravizados, os Hakata iam lá e sequestravam crianças que eles sentiam a força e eles torturavam elas. Através de um treinamento avançado, essas crianças eram transformadas em rastreadores de elite. Esses farejadores eram usados para caçar, para cheirar planetas que tivessem muita vida para o Império Infinito ir lá invadir e drenar toda a força que existia naquele local. Essa cultura do consumismo, do parasitismo, ela se estendia em todos os níveis na sua sociedade. Se dois escravos lutassem e um perdesse, o mestre Hakata comia o perdedor na frente do vencedor. Era uma cultura, gente, que era baseada exclusivamente no desperdício total da vida que existia na galáxia. Era uma completa abominação, um gigantesco pecado. Como o próprio mestre Yoda já explicou para o Luke Skywalker lá em Dagobah, a força é um campo de energia que une todas as coisas vivas. Ela está em todo lugar e ela está dentro de todos. Por incrível que isso possa parecer, a força até que é bastante flexível. Em muitas ocasiões, ela aceita ser usada, ela aceita ser distorcida pelo lado sombrio, ela aceita ser manipulada de várias formas. Mas algo que a
força não aceita é ser tratada como um objeto sem valor, é ser abusada e ser corrompida de formas não naturais. O próprio mestre de Darth Sidious, Darth Plagueis, ele aprendeu isso da pior forma possível, tentando manipular a força de formas não naturais, tentando trazer os mortos de volta à vida, tentando estender a sua vida de uma forma não natural, tentando atingir a imortalidade. Foi dessa forma que o Darth Plagueis, como uma espécie de vingança da própria força, a força acabou criando o Anakin Skywalker para parar o Sith. Os Hakata, assim como o Darth Plagueis, eles cometeram o mesmo erro. Eles atravessaram a linha, eles passaram do limite e a força acabou revidando. Em torno de 25 mil anos antes da Batalha de Yavin, a paciência da força finalmente foi esgotada. Uma praga, gente, misteriosa surgiu espontaneamente no meio do Império Infinito. Ela não matava apenas o corpo dos Hakata, não era uma doença, um vírus, uma bactéria comum. Ela atacava a própria conexão que eles tinham com a força. Em poucos anos, gente, uma espécie que dependia tão severamente da força para fazer tudo, ficou do dia para a noite praticamente cega. Imagina que, de repente, você não consegue mais nem abrir as portas da sua casa. Você não consegue ligar mais o seu carro, você não consegue falar com as suas máquinas. Toda a tecnologia do Império Infinito dos Hakata parou simplesmente de funcionar, simplesmente porque eles não eram mais dignos de tocar na força. Essa foi a grande vingança. Sem poderes, sem formas de se defenderem, os Hakata, eles se tornaram presas fáceis, se tornaram inúteis. Todos os escravos do seu imenso império se levantaram contra eles. Até as naves Hakata, elas caíam do céu como se fosse chuva. Os sobreviventes dessa pestilência, todos fugiram de volta para o seu planeta natal e eles começaram até mesmo a se matar por comida. Foram reduzidos a animais selvagens. Sua sociedade regrediu completamente, acabaram seus construtores e eles simplesmente se transformaram em tribos locais que atacavam um ao outro de vez em quando. A galáxia sentia tanto nojo desse povo, dessa espécie, que eles até mesmo apagaram eles completamente de todos os registros históricos. Por milênios, a galáxia nem sequer sabia o que eram os Hakata. Eles se tornaram essencialmente um mito, folclore, historinhas para assustar as crianças à noite. Eles foram a única espécie que a força decidiu deletar do sistema. Até os Sith, no fundo, eles acabam tendo lá o seu papel no equilíbrio. No entanto, os Hakata, eles eram apenas um vírus. Eles eram um vírus no sistema e eles simplesmente foram eliminados. Mas deixa aí nos comentários, gente, vocês acham que os Hakata realmente mereciam o que aconteceu com eles? E se você gostou do vídeo, cara, não seja um vírus, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos, mestre Jedi.